bem com vocês? Eu sou a sua teacher, professora Sumarinho, e estou aqui mais uma vez para trabalhar os conteúdos abordados ao longo do ano, tá certo? Estou aqui juntamente com o meu colega, professor Darlan Nunes. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect, né? O presente perfeito. Apesar do nome Present, nós falamos sobre ações que aconteceram no passado, não é, Su? Exatamente. Existem três especificidades, né, que nós trabalhamos o Present Perfect, se referindo a ações que aconteceram no passado, ou que aconteceram e ainda podem continuar, ou que aconteceram em um tempo indeterminado ou em um passado bem recente. Exatamente. Pessoal, então, quando nós usamos o Present Perfect para falar de uma ação no passado, nós devemos ter consciência que essa ação ficou lá atrás, mas ela pode se estender até o presente ou até mesmo até o futuro. Um exemplo disso é quando eu falo I have lived in Palmas. Eu tenho morado em Palmas, né? I have lived in Palmas. Comecei a morar no passado, né? Depois estou aqui até hoje, então eu continuo aqui. E no futuro, se eu não mudar de Palmas, eu vou continuar morando aqui. I have lived in Palmas. Exatamente. E assim como em todas as formas gramaticais, com o Present Perfect não é diferente. Nós temos a sua formação principal. E essa formação, pessoal, é muito importante que vocês memorizem como é a sua construção. Porque a partir do momento que você memorizou a construção de como é formado esse tempo verbal, vocês não têm como errar. Tá? Então tem que ter atenção a alguns detalhes. Um deles é o uso na terceira pessoa do singular, não é, professor? Exatamente, porque quando o sujeito está na terceira pessoa do singular, he, she ou it, nós não usamos o verbo, nesse caso, have, nós usamos o has. Então isso tem que ficar bem claro, né, bem explicado para vocês entenderem. Um exemplo, she has been to England, por exemplo. Ela esteve na Inglaterra. Ela quem? Susan, né? Como vocês podem ver aí no slide. Susan has been to England. Se eu pego o nome Susan, eu posso substituir pelo pronome she, ela. Exatamente. Então, o que vocês têm que ter em mente? A primeira coisa é que quando a oração estiver na terceira pessoa do singular, é necessário que vocês façam essa modificação do verbo auxiliar, o verbo to have, para o has, não é, professor Darlan? Exato. Então, esse é um ponto de atenção. E o outro ponto de atenção é que vocês têm que ter um cuidado maior em reconhecer os verbos irregulares. Porque na formação do Present Perfect com verbos regulares, nós ali teríamos simplesmente acrescido o quê? A partícula ed, né? Que indica ali a composição de passado. Mas no caso de verbos irregulares, que é o caso aí do exemplo, eu não acrescentei o ed. Houve a modificação do verbo na sua forma principal para a sua forma no particípio, já que a formação estrutural do Present Perfect é o quê? Sujeito mais o auxiliar have, né? No caso has, para a terceira pessoa do singular, mais o verbo principal no particípio, mais o complemento. Esse verbo principal no particípio é justamente terminado em ed, né? Dando a indicação de passado, não é, professor Darlan? Exatamente, quando ele é o verbo regular. Agora, a grande questão é quando esse verbo é irregular, né? Aí nós não colocamos o ed e a gente tem que fazer o quê, Su? A gente tem que memorizar as diferentes formas para cada verbo. Exatamente. Infelizmente não há um regramento, né? Não há uma regra para que você consiga diferenciar o verbo regular do irregular. É muito semelhante aos verbos regulares e irregulares na língua portuguesa. Não existe uma fórmula, não existe uma matemática, né? Vocês têm que memorizar e pronto. Vocês têm que saber que quando o verbo é irregular, quando ele estiver no particípio vai ser de uma forma, quando ele estiver no futuro vai ser de uma outra forma. Então isso vai depender muito de vocês. E no livro didático de vocês de língua inglesa, se eu não me engano, lá no final do livro mesmo, tem uma relação de todos os verbos irregulares
né? No caso, vocês vão ter que usar aí um pouquinho aí do esforço de vocês para memorizar esses verbos na forma do particípio, para, no caso, aplicar no present perfect, né, professor? Exatamente. Esse tipo de construção é muito comum nas conversações e a gente escuta o tempo inteiro, nos filmes, nas séries, até mesmo nas músicas, né? Exatamente. E como nós falamos agora há pouco, né, o present perfect, assim como os demais tempos verbais, eles apontam especificidades, né? Quando é que eles são utilizados? O primeiro apontamento que nós trouxemos para vocês são as ações que elas começam no passado e continuam até o presente. O professor Darlan colocou como exemplo aqui o fato de ele ter morado em Palmas, né? Estar morando, continua morando. Ele mudou para cá, continua, né? E não, por enquanto, pretende ficar aqui em Palmas, né, professor? Pretendo sim, pretendo. Eu gosto daqui da cidade. Então, olha só esse exemplo aí na tela, gente. She has worked at the hospital since April. A palavra since aí significa desde, né? Então, tá claro que ela trabalha, ou ela tem trabalhado no hospital desde abril. Ela pode continuar trabalhando nesse momento e até mesmo no futuro. Então, esse tempo verbal, o present perfect, ele tem essa característica. Nós, de certa forma, ligamos, né, o passado, o presente e o futuro. É verdade. E notem aí que nós colocamos em destaque aí os pontos de atenção. She, terceira pessoa do singular, né? Ela. Então, logicamente, o seu complemento, no caso o verbo auxiliar to have, ele acompanha a terceira pessoa do singular. Então, aí ele veio como has, né? She has. E outra coisa, foi acrescido aí a partícula ed, indicando aí o passado, né? No caso o particípio, ao verbo principal to work. Então ficou worked, né? Então aí tem o ed no final. Então esses dois destaques são pontos de atenção que você não pode esquecer. Por exemplo, se você colocou toda a sua frase, toda a sua oração na estrutura do present perfect, mas esqueceu da partícula ed, indicando aí o passado, a sua construção vai estar errada. Ah, professora, mas eu utilizei o auxiliar, eu coloquei no tempo correto, fazendo a conexão com a terceira pessoa do singular. Sim, meu querido, mas você não colocou o indicativo de passado. E o verbo, ele tem que estar no passado para fazer essa construção do present perfect. Ou seja, você errou a sua frase. Exatamente. Olha só o segundo exemplo aí, pessoal, já na primeira pessoa do singular, né? Exatamente. Aí, nesse caso, eu não vou usar o has, eu uso have, né? Então, nós temos que saber que o has, ele é exclusivo para he, she, it. Passou isso aí, a gente não usa mais o has, né? I have exercised at the gym lately. Eu tenho me exercitado na academia ultimamente. Então, nós usamos aí a estrutura, né, que a Su acabou de explicar, sujeito, mais o auxiliar have, mais o verbo no passado particípio, né, exercised. Por se tratar de um verbo regular, nós colocamos ed no final dele, né, mas ele está no passado particípio. E o complemento, at the gym lately. Exatamente. E mais uma vez aí, ó, chamamos a atenção de vocês para os destaques. O have, né, que é obrigatório auxiliar, né, o verbo to have. No caso, have acompanhando a primeira pessoa do singular, né, have para todas as pessoas, exceto para a terceira pessoa do singular, que no caso é o has. E o ed acompanhando o verbo principal, né, exercise. Então, foi acrescentado aí o ed indicando aí o particípio passado. Ok, pessoal? Então, o último exemplo aí do slide, they have organized their wedding. Eles têm organizado o casamento deles, né? E uma curiosidade também, Su, é que esse tempo verbal aí, ele não menciona, o foco aí não é a data, é simplesmente a ação. A ação, né? Exatamente. Ele não tem um período temporal específico. Exatamente. Para esse caso, quando você precisa de mencionar a data, aí você não recorre ao present perfect, você vai recorrer ao simple past, ao passado simples, onde você pode mencionar
a data que você fez determinada coisa, a ação, a hora, os minutos, o dia e tudo mais. Exatamente. Há uma ação pontual, né, específica. Isso. Mais uma vez, pessoal, chamando a atenção para o destaque, né? Nesse exemplo aí, nós temos aí o they, né, que é a terceira pessoa do plural, acompanhado do have, né, o auxiliar aí em destaque, e o verbo organized, né, acrescentado aí da partícula ed, indicando o passado. Então, nos três exemplos, como vocês podem notar, nós utilizamos aí verbos regulares. Portanto, só foram acrescentados a partícula ed. Não houve alteração na sua composição gráfica, na sua escrita, que é comum acontecer nos verbos irregulares, ok, pessoal? Gente, falando sobre ações que ocorreram em um tempo não determinado, indefinido no passado, né, que nós aplicamos aí o present perfect, né, Su? Exatamente, é o segundo caso, né, é a segunda orientação, composição desse tempo verbal. Sim, olha só, pessoal. I have been to the USA. Então, I é o sujeito, primeira pessoa do singular. Destacado de vermelho aí, nós temos o auxiliar have, né? E o particípio do verbo to be. I have been, né? I have been to the USA. Então, eu estive nos Estados Unidos. Quando não vem ao caso, porque não é o foco, né, gente? Aí é apenas a ação de estar ou de ter, né, visitado, ter estado nos Estados Unidos, certo? E o interessante nesse exemplo é que nós temos aí o verbo to be, né, que é um verbo irregular, assim como no Brasil também, o verbo estar, o ser estar também, ele acaba sofrendo alterações. Então, o verbo to be, nessa composição aí no particípio passado, ele assume a forma de been, né? Exato. Então, mudou totalmente a grafia do verbo. Exatamente. Esse verbo to be, que os alunos questionam tanto, né? Ele é um dos mais flexionados, se eu não me engano, é o mais flexionado na língua inglesa, tem 6 ou 7 formas, exatamente, variações dele. Gente, olha o outro exemplo. She has traveled to England. Ela viajou para a Inglaterra. Quando? Não vem ao caso, né? Se você quer mencionar quando ela viajou para a Inglaterra, aí você usa o passado simples, você não usa o present perfect, né? Ah, professor, professora, mas a gente vai usar present perfect para falar de passado? Sim, apesar do nome present, né, Su? Apesar do nome present, né, o tempo se refere a ações que aconteceram no passado. Nesse caso aí, passado, num tempo não determinado, indefinido, não sei quando, mas aconteceu. O fato é que aconteceu. E aí, como vocês podem observar, nesse segundo exemplo aí, temos aí um verbo regular, portanto, só foi acrescentado aí a partícula ed, né? O verbo auxiliar, o has, né, no caso, terceira pessoa, acompanhado do ed. Isso. Olha o próximo exemplo, pessoal. You have made a delicious apple pie. Você fez uma torta de maçã deliciosa, né? Então, have como auxiliar, made é o verbo principal, né? No passado particípio aí. You have made a delicious apple pie. Exatamente. Então, temos o auxiliar e o principal, que no caso é um verbo irregular, né? Por isso que não tem aí o ed, no caso a forma particípio do verbo fazer aí é made, né, no particípio. A outra situação, né, a outra possibilidade de acontecer o present perfect são ações que acabaram de acontecer. É um passado muito recente, não é, professor? Isso, exatamente. Nesse caso, nós usamos essa palavrinha aí, ó, just, para dar essa ideia de algo recente, né? Just. Então, além do auxiliar have, has, nós acrescentamos antes do principal o just. Exatamente. Então, pessoal, olha só. They have just left. Eles acabaram de sair. É algo que aconteceu nesse momento. Exato. Jane has just made the lunch. Então, a Jane ou Jane, já que os nomes próprios a gente não traduz, né? Jane é Jane, Jane é Jane, né? Se ela chama Maria aqui no Brasil, lá ela não vai chamar Mary só porque pegou um avião e mudou, mudei meu nome, não. Continua sendo Maria. Continua sendo Maria. Então, olha só, Jane has just made the lunch. Jane acabou de preparar o almoço. Lunch
é almoço, né, gente? Aí temos aí um falso cognato, né? Exato. Um false friend. Exatamente. Pessoal, olha só o terceiro aí, né, Su? I have just done the dishes. Então, eu acabei de lavar a louça ou os pratos, né? E o interessante é que nesses 3 exemplos, tanto o verbo o sair, o almoçar e no caso aí o lavar, todos eles são verbos irregulares, né? Nenhum deles tiveram um acréscimo do ED e sim houve a mudança do verbo principal no infinitivo para o particípio. Então todos eles são verbos irregulares. Exato. Su, e essa questão de ter que memorizar os verbos irregulares, você acha que isso aí assusta? É motivo de desanimar ou não? Assusta um pouco. Eu lembro que na minha época, né, a gente recebeu a Xerox, né, um material reprografado com uma lista. Eu falei, meu Deus, na época a minha professora Divone, o nome dela, dava aula no Colégio Presbiteriano em Paraíso, Tocantins. Eu falei, meu Deus, essa mulher é louca. Lógico que eu pensei, né? Só pensei, não falei porque a gente respeita os professores. Mas o pensamento a gente não coordena muito. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou decorar tudo isso? Aí, primeira coisa que você tem que entender, você não pode decorar, porque o decorar, ele fica no campo da memória recente. Você decorou, você aprendeu para aquele dia da prova, depois você esquece. Então, você tem que internalizar, você tem que memorizar mesmo, para que aquilo faça parte da sua memória, como é que fala? Permanente, da sua memória permanente. Né? E que você não se esqueça. Então, quando você bater o olho, você vai reativar sua lembrança e vai lembrar. E vai rememorar, né, esse vocábulo. Então, de início, eu achei muito complicado, porque a gente tinha que memorizar os verbos no infinitivo, no particípio, no futuro. Então, eu falei, meu Deus do céu, é trem demais. Só que com o tempo você vai estudando, ainda mais vocês que estão com todo o tempo do mundo, né, gente? Isso. Tem tempo de sobra. O tempo não é o motivo para vocês dizerem, né? Então é só uma questão de tempo e dedicação. É impossível? Não é. É difícil? Não é difícil. Não. Demanda tempo, mas difícil não é, pessoal. Difícil então, não. a partir do momento que vocês memorizarem essas construções verbais, vocês não tem ninguém que segure vocês. Qualquer tempo, seja present perfect, simple present, né, o futuro, né, com will, going to, vocês vão conseguir aplicar de todas as formas, porque vocês conhecem a construção dos verbos irregulares. Concordo com você, Su. E tem uma lógica, né? Por que nós falamos inglês fluente? Porque a gente fala todo dia, assim como a gente fala português todo dia, né? Exatamente, então, a prática leva à perfeição, exatamente, né? O segredo é a prática, né? Então, não desistam, pratiquem, né? Não a exaustão, mas pratique de forma regular para que você possa adquirir vocabulário, conhecer a estrutura das frases e logo, logo você vai estar falando inglês. Só corra, mas corra mesmo assim muito, de promessas milagrosas. Exatamente. Cursinho de inglês em 6 meses, em 1 ano. Pessoal, não acredite nessas promessas, certo? O inglês, ela é uma língua, ela se torna um pouco difícil porque ela é distante da língua materna na questão vocabular, mas vocês podem observar que a estrutura ela é muito semelhante, né? A estrutura gramatical, então demandam uma questão de tempo. Agora, o interessante é que o present perfect, assim como os demais tempos verbais, na forma negativa e interrogativa acontece a mesma coisa, né? No caso da negativa, basta você acrescentar o not após o auxiliar have ou has, e no caso da interrogativa, basta você iniciar a oração, não é, professor? Com o auxiliar. Então, em vez de ser they have just left, vai ser have they just left. Então, é só fazer essa inversão. A aplicabilidade do modo negativo e interrogativo, eles são semelhantes em todos os tempos verbais, ok? Então, trouxemos aí para vocês aqui um quadro para vocês fazerem uma comparação de como seria a negativa e a interrogativa. Lembrando que a construção da negativa, ela pode acontecer também de forma contracta, né? A forma contraída, não é mesmo, professor Darlan? Exatamente. Quando a gente tem o have mais a partícula de negação, o not, aí eu posso juntar essas duas palavrinhas, o have e o not, aí vai ficar haven't. Então, I haven't, né? You have not, you haven't. Aí, no caso do has, a mesma coisa. Então, has not, hasn't, né? Exatamente. Então, e assim sucessivamente. E na coluna ao lado, nós temos aí a formação da interrogativa.
Então, observem que em todas as pessoas, né, na primeira, segunda e terceira, do singular e do plural, foi o que aconteceu? Houve inversão de lugar. Uma oração na frase afirmativa começamos pelo sujeito, primeiro pelo sujeito e depois pelo verbo. Aqui é o contrário, iniciamos pelo verbo auxiliar, have ou has, seguido do sujeito. Não é, professor? Isso mesmo. O bom disso aí é que nós não temos que acrescentar mais nenhuma palavra à nossa frase. Nós só temos que fazer essa troca de lugar, É né? só uma inversão, Exato. exatamente, da posição de sujeito e verbo auxiliar. No mais, pessoal, do Present Perfect é isso. É um tempo verbal muito simples, tá? Não tem dificuldade. Basta vocês memorizarem a estrutura gramatical, não é, professor Darlan? Exatamente. E além disso, os verbos irregulares. Isso. Conhecendo os verbos irregulares, vocês vão longe, não vai ter dificuldade nenhuma. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenha esclarecido as dúvidas de vocês e espero vocês no nosso próximo encontro. Ainda temos mais algumas aulas até fechar esse ciclo aí de aulas extras para vocês no ano. Pessoal, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Bye, bye. Bye, bye, Kisses.